Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, minha gente. Estamos começando o nosso Bate-Papo das 6, nosso encontro semanal, sempre das 18 às 19 horas, trazendo aqui sempre bons assuntos, bons temas para a gente discutir, debater, e hoje trazendo mais um tema muito importante, né? Um tema muito bacana para a gente conversar nesta noite, comecinho de noite de terça-feira, começo de semana. Vamos dar um pulo lá fora, vamos ver como é que está o tempo, né? Esse finalzinho de tarde, começo de noite já aqui na cidade de Linhares. Movimento tranquilo na BR-101, né? Nos dois sentidos, né? Para quem segue para São Mateus, e no sentido contrário, para quem segue para o centro da cidade, as cidades da Grande Vitória, etc. Né? Tranquilo, normalmente. Na outra imagem, não temos hoje, a segunda imagem não. Nosso bate-papo das 6 de hoje, você pode interagir pelo 996224547, é o nosso WhatsApp para você mandar recado, dar a sua opinião, participar conosco, ela é muito importante, viu? A sua opinião é fundamental para a nossa conversa franca, nosso bate-papo das 6 de hoje. Gente, vamos falar sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado na próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro, né? Nós temos, com certeza, avançado muito nas políticas de inserção da pessoa com deficiência. Temos muito o que fazer ainda, mas melhoramos bastante de algumas décadas para cá. E para conversar conosco, eu estou aqui com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Débora Pinheiro. Tudo bem, Débora? Boa noite. Tudo bom, boa noite. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou aqui começar com a minha audiodescrição, né? Eu sou uma pessoa de estatura média, cabelos cacheados, escuros, pele preta. Estou vestindo um vestido rosa, bem escuro. Essa audiodescrição que nós fazemos para a pessoa, né, com deficiência visual, cega ou baixa visão, identificar o cenário. Também quero desejar uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao programa, né? Que legal, gente. Olha que bacana, né? Essa saudação aí completa, né, Luciana? Luciana Mantovani Amorim, que é nossa secretária de Assistência Social. Tudo bem? Tudo certo, Cláudio. Boa noite. Tenho pele clara, estou sentada, né, vestindo a calça jeans e uma blusa vermelha. Então deixa eu fazer a minha descrição também. Não sei fazer aqui os sinais, né, da língua brasileira de sinais, pelo menos a audiodescrição eu preciso fazer, né? Sou de pele morena, né? Tenho 1,93 m, estou aqui sentado naturalmente, né? Camisa azul. O que mais que eu posso falar aqui? Cabelo grisalho. Cabelo grisalho, né? É isso aí, né? Já estou aqui nos meus 47 anos, tenho cabelo grisalho. É isso, gente. Hoje vamos falar então sobre esse dia tão importante. Luciana, nós nos últimos anos, Débora também, né? Nós temos visto, né, uma abertura, uma melhoria nas políticas da pessoa com deficiência. Temos muito que caminhar ainda, naturalmente. Naturalmente, com certeza, Temos né? um longo caminho aí, na verdade, né? Isso. Eu até falo que eu assumi o conselho num momento muito interessante, muito, muito bom pra gente, porque nós estamos tendo uma visibilidade maior, né? Estão deixando de sair daquele lugar, daquela posição de total exclusão, né? E começando a inserir realmente as pessoas com deficiência no meio social e trazendo voz para elas, né? Para elas dialogarem, para elas falarem das suas necessidades, da sua posição. Eu falo muito que assim, eu não estou
nem no meu lugar de fala, né? A pessoa com deficiência, inclusive, a gente está tentando cada vez dar mais oportunidades para que daqui a pouco estejam elas aqui realmente na presidência do conselho, por exemplo, e seguindo com vez e voz sempre. Ô, Luciana, é interessante que assim, nós temos, segundo a ONU, pelo menos 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência, ou seja, um público, é muita gente, né? É muito grande, e que ao longo, em décadas passadas, ficavam muito que excluídas mesmo das políticas, de modo geral, né? É verdade, é o que a Débora colocou. Hoje, o poder público ele deve enxergar, ele, né, deve dar visibilidade a essas pessoas e o direito, né, de participação. O direito ele é conquistado, então por isso a importância do conselho, um conselho que ele é participativo, né, a sociedade civil junto com o poder público construindo, que esse é o papel do conselho, construindo uma política, né, de proteção e de direito da pessoa com deficiência. Pois é, um direito constitucional, né, de igualdade de cada um, e cada um na sua diferença, né, tendo o seu direito. Ô Débora, você está no conselho como presidente desde o ano passado, não é isso? Não, assumi agora em outubro. Agora em outubro? Isso. É um biênio? Como é que funciona? É um biênio. São 2 Exatamente. anos, então, que você vai ficar como presidente. 2 anos, isso. A gestão tem esse período aí de 2 anos. E para quem está em casa compreender, como é que funciona na prática? Vocês têm reuniões mensais? Como é que funciona o conselho? Muito, muito obrigada pela oportunidade, porque o conselho ele tem reuniões mensais, inclusive são públicas, né? Então qualquer pessoa da comunidade geral pode participar. Com deficiência com deficiência ou não, né? Nós estamos cada dia trabalhando mais para que as nossas reuniões sejam 100% acessíveis, né? Porque é o conselho dos direitos da pessoa com deficiência. Então, toda primeira terça-feira de cada mês, de 8 até terminar, né? De 8 às 9, mas a gente se empolga um pouquinho, né? Então significa que terça-feira que vem já vai ter uma reunião do mês de dezembro. Sim, exatamente. A primeira terça do mês. Já né? tem uma reunião, estamos com uma pauta importante, que é o regimento interno do conselho. Olha que legal. É muito importante a comunidade participar. Ô, Luciana, e é com essa mobilização, e aí a gente toma o exemplo de outros conselhos também, que a gente vai conseguindo avançar, né, nesse sentido. Exatamente, com a participação que a gente vai construindo uma política, né? O que vocês colocaram no início, dia 3 aí o Dia Internacional, a gente tem muito a comemorar, mas a gente tem muito ainda a caminhar, né? E há pouco tempo eu participei de um evento em Vitória, eu achei interessante uma frase que eu escutei, porque a vida toda a gente fala, a pessoa com deficiência ela tem que se adaptar à cidade. Não, é a cidade que tem que se adaptar, né, à pessoa com deficiência, né? E para isso a gente precisa construir, e construir não é por eles, é com eles, né? Então, assim, é a pessoa com deficiência que tem que realmente participar para estar apontando para a gente, para estar apontando para o poder público aí as suas demandas. E aí a gente, assim, não tem muita dificuldade de observar, né, Débora, que na sociedade que a gente vive hoje, os obstáculos são enormes, né? Em todos os sentidos, né? São. E aí, fazendo um adendo aí que a Luciana disse, justamente sobre o evento do dia 3, né? No dia 3 agora, sexta-feira. A oportunidade das organizações que vão estar ali se apresentando, não só para se apresentar, dizer quais foram as conquistas que tiveram até o momento, né? E toda essa história de luta, mas como também dizer para a gente, dizer para o governo, a gente vai ter o legislativo ali também, quais são as necessidades, qual é a mão, qual o apoio que eles precisam agora. Né? A gente, no conselho, a gente não tem também braços para tudo, mas a gente está aí junto com uma gestão que está buscando cada dia mais ser eficiente nessa atuação. Então, vai ali para expor as necessidades justamente. Isso é importante, dar voz, né, como disse a Luciana. A gente sabe que há associações, né, que acabam por auxiliar o poder público. A gente tem o caso da ADEFIO, né, com a Associação dos Deficientes de Linhares, que já faz um trabalho ali de buscar inserir o deficiente no mercado de trabalho e nas discussões. Agora, a Secretaria de Assistência Social, ela trabalha meio que em paralelo, junto com esses conselhos, né, Luciana? Como é que funciona isso na prática? Então, os conselhos, assim, eles são ligados administrativamente à secretaria, né? Mas eles são autônomos. Sim, eles têm autonomia nas discussões. Nas discussões e nas deliberações. O que a gente procura sempre ressaltar é que existe uma procura muito grande pelo Conselho do Idoso e o Conselho da Pessoa
com deficiência para fazer denúncias, principalmente denúncias de maus tratos. E não cabe ao conselho. O conselho é um conselho de discussão de política pública. Ele não é de fiscalização? Não, nem de atendimento. Então, assim, se existe uma situação de maus tratos, você deve sim denunciar, né, para o Disque 100 ou no CREAS, né, existem os canais de denúncia, né, a própria polícia. Ao conselho, não. O conselho é um órgão deliberativo, é um órgão que avalia e discute política pública. É porque confundem muito com o conselho tutelar. Exatamente. Né? O conselho tutelar acho que é o nome que traz essa confusão. Eu acho que quando a gente fala também para a pessoa que ela pode trazer as suas demandas, né, isso pode gerar, sim, não essa é a confusão. demanda individual, é coletiva. A demanda coletiva. Sugestões. Né? Sugestões. E se a gente, às vezes, vai também pegar uma demanda que para aquela pessoa parece individual, vai transformar ela numa demanda coletiva, porque ela, de fato, é a necessidade de outras pessoas também, e vamos procurar políticas públicas para atuar em cima dessa necessidade. Mas é uma dúvida natural, mas que aos poucos também as pessoas vão se acostumando. É um conselho jovem ainda, apesar de a gente ter sido criado em 2009, você estava me dizendo, 2009. Né? Mas ainda é jovem, né? Ô, Débora, agora, como é que é composto, como é que funciona o conselho, como é que é feita a escolha dos membros, a presidente, como é que funciona? Muito bom. O conselho, como a Luciana falou, é um órgão paritário, né, de controle social, e tem a representatividade ali dos membros do governo, do poder público, e a representatividade das organizações civil, da sociedade civil organizada e os usuários. Então, ele é composto pelas pessoas indicadas pelo poder público das secretarias, né, a gente tem a Secretaria de Obras, de Saúde, de Assistência Social, de Educação, que compõem o conselho, e pessoas da sociedade civil organizada. A gente tem, eu mesma estou presidente através da OAB, né? A OAB é uma sociedade civil organizada que atua na defesa de direitos, né? E eu, indicada pela OAB, estou no conselho. Aí você também é advogada? Não? Eu sou advogada. Então tá explicado, né? Por que a OAB, né? Exatamente. Então a gente tem outros membros, por exemplo, que são do lado da fraternidade, a gente tem... Olha que bacana, então é bem heterogêneo mesmo, né? Isso, a gente tem usuários, a gente tem pessoas, a gente tem autista, a gente tem pessoa com deficiência física também. Hoje o autismo também é considerado uma deficiência? Sim. Eu estou meio desatualizado em termos não está tão desatualizado, porque recentemente, né, essa inclusão foi muito recente. Então, a partir dessa inclusão, todos os direitos que cabem à pessoa com deficiência, cabe à pessoa com o espectro autista. Que até então estava excluído desse bojo aí, né? Exatamente. Então. Olha aí como que a lei é importante para organizar, né, Luciana? É verdade. Essas questões. E colocar a pessoa, isso que a colega colocou, a pessoa que está ali numa situação realmente de exclusão, de isolamento, porque né, historicamente a pessoa com deficiência ela viveu em casa, escondida, sem acesso à escola, ao mundo do trabalho, né, e hoje toda essa construção realmente é para que essa pessoa, né, com direito, ela possa vir e participar de toda a vida da sociedade. A gente tem muitas questões em torno da pessoa com deficiência, às vezes por falta de conhecimento mesmo, né? De informação, de né? informação. A gente vê, às vezes, mas que pessoa preconceituosa com aquela outra e tal, mas falta de conhecimento. Tem pessoas que não sabem como agir quando estão perto de uma pessoa com deficiência. A pessoa não sabe se olha, se não olha, se chega perto... Se ele vai achar, se eu não olhar, ele vai achar que eu estou ignorando. Se eu olhar muito, ele vai achar que eu estou reparando. A pessoa surda, por exemplo, já teve colegas que perguntou, mas a pessoa surda, eu explicando, né, para todo mundo que eu tenho oportunidade, eu começo a falar que a pessoa é intelectualmente, completamente, tem todas as nossas mesmas capacidades que nós, naturalmente. Aí eles falam assim, mas ela não tem problema aqui na garganta, porque não consegue falar. Então, é falta de conhecimento. A pessoa surda, ela é surda. Ela não é muda, né? E as pessoas pensam que ela não fala porque ela tem algum problema na garganta, nas cordas vocais. Então a pessoa usa aquele termo surdo-mudo, mas é um termo errado, não existe mais. É só Exatamente, surdo. não fala porque não ouve, né? Exatamente, não teve como aprender a falar. Gente, olha que interessante. E a informação, ela muda tudo, né? Porque a partir do momento que a pessoa se educa, ela sabe como abordar, sabe os direitos que cada um tem, né?
né, Luciana? É importante. igual o termo portador de deficiência, né? Que É a um gente termo não meio- usa mais. Não usa Por quê? mais. Porque a gente não porta deficiência. É. A gente porta o celular. É. A gente porta um documento. Não dá para tirar a deficiência, eu vou A deixar ela aqui. deficiência a gente tem. Exatamente. Alguns adquiridos ao longo da vida, outros já nasceram com ela, enfim, né? Gente, tem depoimentos, participações aqui também no nosso programa de hoje. Lembrar o café da manhã, né, Débora, na próxima sexta-feira. Isso, nós temos um grupo de empreendedoras de Linhares que estão organizando o café da manhã do nosso evento. Que legal. Então, assim, como que é importante para a gente ter um grupo, né, além das sociedades, além das instituições que se organizam para a luta dos direitos da pessoa com deficiência, a gente ter outros setores envolvidos, né? Esse é o grupo de empreendedores de Linhares, tem o Instagram, tá? Olha que Já bacana. vou deixar aqui a propaganda das meninas, é muito importante Legal, eu mesmo. falei aqui da ADEFIO, que é uma entidade muito importante, Associação dos Deficientes, mas tem a Surlim também, Associação dos Surdos, né, específico para os surdos também, aqui de Linhares, que faz um trabalho muito bacana. Vamos botar o primeiro vídeo aí, o pessoal do lado da fraternidade, pode ser? Vamos colocar. Ah, tá. Aí é um vídeo mostrando lá o trabalho feito, né, pelo Lar da Ai, Fraternidade. que saudade do Não é Igor. isso? O Igor era nosso. O Igor, você conhece, né, Ele Luciano? era- Olha que bacana, com fisioterapia ali, olha o acolhimento que eles têm lá. São entidades importantíssimas e tem o apoio, inclusive, do município, né, Luciana? Algumas É delas. importante a gente até dizer que o Lar da Fraternidade ela é uma residência inclusiva. Em Linhares, nós temos 3 residências inclusivas, que são serviços de acolhimento para pessoas com deficiência. O único município do estado. Olha que As legal. outras residências, a gestão é do estado, do governo do estado. Então, o único município que tem residência inclusiva é Linhares e nós temos 3. Residência inclusiva, o que vem a ser na prática isso? É o serviço de acolhimento para jovens e adultos com deficiência. Né? Porque antigamente ficava tudo misturado no que a gente chamava de asilo. Hoje tem o serviço de acolhimento para pessoa idosa e o serviço de acolhimento para pessoa jovem e adulto com deficiência. Que tem demandas, são demandas totalmente diferentes. Né? Diferentes. Olha né? que bacana, né? É um trabalho magnífico, né? De acolhimento, a Isso. dignidade, né? Para essas pessoas, esse atendimento. A nossa boas imagens. residência inclusiva masculina executada pelo município, e é importante a gente dizer isso, eram as jovens, né, que viviam nas ruas de Linhares. Né? Então, o município acolheu, e aí, então, naquele momento, o município implantou a residência inclusiva masculina. Hoje nós estamos com 11. 11 pessoas. 11 pessoas, porque não se pode acolher um número muito grande, até para a gente oferecer um serviço de qualidade. De qualidade, né? Dar um atendimento Isso. bacana. Pedir a produção também para colocar o vídeo da Wélica falando um pouquinho do evento, né? Da próxima sexta-feira. Tem aí, Wélica Afonso Aires, representante do Grupo Ver. Vamos ver aí. Olá, sou Wélica, sou pessoa com deficiência visual, faço parte do Grupo V e é com imensa alegria e satisfação que recebo o convite para participar da programação no dia 13 de dezembro, no CRAS, e para que juntos venhamos tratar sobre política para pessoas com deficiência, seja ela quaisquer. Venha você participar conosco também. Obrigado, Wélica, aí, ó, com a simpatia dela. Vai ser em qual CRAS esse evento? No CRAS do Interlagos. Interlagos. A partir de que horas? De 8 horas vai ter o credenciamento, né? De 8 às 12. Aí com intervalo para o café às 9h30. É um pouco de confraternização também, né? Esse encontro aí. Isso, também. Ali a gente vai ter a presença de várias organizações, né, da sociedade civil que atuam com a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. A DEFIO, né, a Surlim, a MALE. Ah, exatamente. A MALE é a caçulinha, inclusive, dessas associações. A MALE é caçula, tá. Graças a Deus, depois de né, a luta ali das mães e pais de autistas, né, conseguiram formalizar a instituição e agora estão junto com a gente. E não é redundância mesmo, né, gente? Aquele velho ditado de que a união faz a força, né? A gente viu a mobilização dos pais, já fizemos programa aqui sobre autismo, né? E eles mobilizaram, formaram um grupo e hoje, né, com a associação aí, e integrando também o conselho, isso é bacana de ver, né? É a autonomia, né? O protagonismo. Exatamente. Né? A importância do protagonismo. É justamente o usuário, né? O pai, a mãe, a família falando. Exatamente. Né? Se mobilizando, né, Se mobilizando. Luciano?
Pois é. Em termos de percentual, a gente falou de 10%, Luciana, Débora, no mundo, né, da população mundial com algum tipo de deficiência, segundo a ONU. Aqui em Linhares, vocês têm uma ideia de números? Eu trouxe os números do Cadastro Único, que são Do os Cade Único. usuários da assistência. Que é um recorte, porque nós temos um público maior, né, naturalmente. Exatamente, mas é um público que precisa, né, de uma atenção, de uma prioridade. Que aí são pessoas que têm uma situação econômica Exatamente. bem delicada. Então, né? hoje no município de Linhares nós temos cadastrado 5.800 pessoas com deficiência no Cade Único. Né? E por que eu quero chamar a atenção? Porque existe uma luta nacional, né? Essa é a demanda que nós recebemos diariamente no CRAS. A pandemia acelerou essa situação que já vinha sendo construída, que é o atendimento do INSS 100% remoto. Né? Então, assim, os nossos usuários, né, as pessoas com deficiência que dependem do serviço do INSS, principalmente por conta do BPC, do benefício que recebe, não estão conseguindo acessar esse direito, esse benefício, porque não tem acesso, não consegue a questão da internet, do serviço remoto. Olha só. Então, a nossa luta é realmente para que o governo federal seja sensível, né, e volte com atendimento presencial, principalmente para a pessoa com deficiência e para a pessoa idosa. E mais do que isso, nós lutamos também pela perícia humanizada. Não é a deficiência pela deficiência, tem que levar em consideração a situação econômica que essa pessoa vive. Né, a localidade que ela vive, a realidade que ela tem. Ou seja, não dá para colocar todo mundo no mesmo requisito ali, né? Tem que ver cada situação, né? Exatamente. Então, assim, hoje, Cláudio, eu estou vice-presidente do COGEMAS, que é um colegiado de gestores, também participo do COGEMAS, e a nossa luta enquanto COGEMAS e enquanto COGEMAS é o retorno do atendimento do INSS presencial e pela perícia humanizada. Aliás, gente, desculpa falar, uma desumanidade, né? Porque, sinceramente, né, a pessoa já está numa situação econômica, financeira difícil. Tem a questão da pandemia, a gente sabe, mas com todo cuidado, é possível, imagino, fazer uma perícia. Qual o problema? Na verdade, tem a investigação social, né? Só que o corte é muito baixo, assim. É 1/4 do salário mínimo per capita. Então, que família, né, que sobrevive assim, ainda mais agora com a inflação desse jeito. E principalmente, né, Luciana, a questão do acesso ao INSS, nesse momento em que o governo está fazendo um pente fino, e aí são milhares de pessoas recebendo a cartinha. Com suspensão. Suspendendo. E até com uma intimação de devolução de recursos. E aí é o usuário, eles ficam desesperados. É o beneficiário que tem que se virar ali para provar que, né? Então, essa demanda tem chegado aos CRAS. Né? Não é uma atribuição dos CRAS, né, esse tipo de atendimento, mas nós vamos atender, claro. Não pode deixar a pessoa, né, porque é prioridade atender a pessoa com deficiência e a gente precisa, né, estar auxiliando para que ele possa acessar o benefício que é de direito dele. Mas, assim, é uma demanda crescente, né? E a gente precisa... É lamentável, né, gente? Mas é preciso lutar, bater na porta para que realmente isso seja revertido. Vamos para o nosso primeiro intervalo, bate-papo da SEJ hoje, falando sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado na próxima sexta-feira. Vai ter um café da manhã, um encontro lá no CRAS de Interlagos, né, a partir das 8 horas da manhã. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com o nosso segundo bloco. Estamos de volta com o nosso bate-papo da SEJ de hoje, gente, falando sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a atuação do Conselho, que aqui em Linhares discute as políticas públicas direcionadas à pessoa com deficiência, já desde 2009, né? E esse conselho que trabalha ali juntinho, né, com as políticas, discutindo as políticas públicas, no auxílio e com a Secretaria de Assistência Social. Vamos ver imagens dos nossos para-atletas, o secretário Luciana, que vimos, fizeram bonito lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Olha aí a carreata deles aí. Parabéns para essa turma, medalha de ouro, medalha de prata, de bronze, olha só. Lindo demais. E eu vi ali relatos, daqui a pouco o pessoal vai ver dentro do Sim Notícias, mães ali muito felizes, porque os meninos, né, meio que acanhados, alguns com medo, não queriam. Teve o caso da menina que chorou, querendo voltar para casa, mas teve força e foi até o fim, olha lá, ó. Medalha no peito. Parabéns aí à professora Kelly Bonicem, às equipes que foram para lá, né? Nesse trabalho bacana,
colocar, de inserir esses jovens no esporte. Isso é importante, né, Débora? Olha que bacana. Fundamental. Eu estava ali agora à tarde na CDL, né? Aham. A professora Kelly, juntamente com essa equipe brilhante aí Aham. de atletas, recebendo a homenagem ali da ADEFIL. E a gente, olha lá, Tem imagens aí, ó. a gente se emociona muito, a gente se sente motivado mesmo pela história de superação, E às vezes falta só aquele empurrãozinho, né? Aquele vai que você consegue, né? Pra pessoa realmente deslanchar. de né? mostrar o quanto eles O são quanto ela é capaz, capazes. Isso é incrível, né? E isso são com todos nós. Em todos os sentidos a gente tá falando aqui, né, Aham, Luciana? é oportunidade, né? A gente está trabalhando sempre com a visão de inclusão, né? E em todas as políticas. Aliás, há algo que a gente precisa vencer, né, Débora? Algo histórico no Brasil que ainda está impregnado, é que achar que o deficiente é inferior em algum aspecto, Isso. né? Por isso que muitos termos às vezes são abolidos, como especial. Ele é especial. Especial Ele tem em quê? necessidade. Não é? Esses atletas, eles são São realmente especiais nesse especiais. Foram lá, sentido, né? ganharam medalha de ouro, né? São pessoas, né? O apresentador aqui de TV é uma pessoa especial. Oh, diferente. meu Deus. Olha, gente, são pessoas com as mesmas capacidades que nós temos que fazer proporcionar um ambiente adequado para que elas consigam, de fato, se igualar, né? Porque Exatamente. como a Constituição Federal fala, nós temos que tratar os iguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Para quê? aí a Para gente que eles encontra o equilíbrio, né? encontrar esse equilíbrio. Inclusive Inclusive, a professora Kelly vai estar ali no evento do dia 3 também com a gente para contar um pouco dessa história. A professora Kelly é uma pessoa que precisa muito do nosso apoio, precisa muito do apoio do município, né? E a gente precisa dar visibilidade para ela, para essa causa também. Um belo trabalho. O resultado está aí, né? Parabéns a essa equipe. Aliás, né, gente, se formos pegar o esporte aí como referência, né, o destaque dos meninos aí para atletas, são só adaptações que se tem que fazer por conta da deficiência, mas o agarro, o empenho é o mesmo, né? Então, o mesmo. não há essa diferença, né? Então é importante quebrar esse tipo de A diferença é o financiamento, né? Então a gente vê isso o tempo todo, né? O financiamento, a gente fala até no esporte masculino para o esporte feminino. Tá vendo? Olha, a gente já tem uma Então aí a diferença. gente já vê aí a questão da exclusão. E a gente já tem um preconceito também. O futebol é feminino, já tem, né? Olha que barreira para se quebrar. Pois é, a gente entra em outro Em debate. outra seara. Eu tô pegando aqui para fazer a comparação, Sim, né? que realmente é questão de conscientização social, né? De mudança de mentalidade empresarial, enfim, né? Porque quantos patrocinadores tem futebol masculino, por exemplo, né? Então, e aí vai com certeza englobar, vai entrar no mesmo aspecto os direitos da pessoa com deficiência, a atuação delas, e seja qual área for, como no esporte, né? Ou na política. Enfim, nos mais diversos campos. Hoje nós somos, aqui mesmo no estado, nós somos representados por pessoa com deficiência na política. Então, assim, quantos campos que nós precisamos, né, de dar espaço para que essas pessoas atuem? Quanto de potencial nós estamos deixando ali excluídos. Inclusive, eu falei de mudança de mentalidade empresarial. Esses dias eu estava vendo um vídeo muito interessante que uma prefeitura, ela contratava para o setor de monitoramento apenas pessoas surdas. Porque ela queria justamente explorar aquele grande potencial que a pessoa surda tem de percepção de um ambiente, visual, né? porque ele é visual. Né? Então, olha bacana. só, que mudança, né? Ele realmente captou. Que sacada, isso que mesmo. Muito interessante, né? Ou seja, Em quantas outras questões a gente pode, né, ter essa mudança de percepção e falar assim, gente, é um investimento para mim contratar essa pessoa. enxergar que a deficiência é só um detalhe ali, né, É só um Luciana? detalhe. E muitas vezes dispensável até. E quando a gente fala na questão financeira, no investimento, e a gente usa muito esse termo investimento, porque a gente costumava dizer doação, né? Então, para a pessoa com deficiência, sempre é doação, solidariedade. Ajuda. Não, Ele não precisa né? disso. Política pública se faz com investimento, né? Então, a gente precisa pensar nisso, que a política ela precisa, né, de investimento, de recursos para que possam
os serviços estarem acontecendo com qualidade. Não é doação, não é Não bondade, é doação, né? não é solidariedade, né? Doação e solidariedade também é importante. Também, ninguém está dizendo Também é que não importante, é, né? né? Mas a gente tem que garantir um investimento. Bacana, gente. Olha aí, estamos conversando hoje sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Na próxima sexta-feira tem esse café da manhã, no CRAS ali de Interlagos. Tá joia? Vai ser um momento bacana. Vamos pegar o depoimento da Renata. A Renata Bustamante, né, que é da Surlink também, faz um convite, mas aí já na linguagem, né? Na linguagem Língua? não, tá? Na língua. Vamos corrigir aqui, né? Olha o vício aí. É. Na língua brasileira de sinais, Libras. Vamos ver, Renata aí. É o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Parabéns! Acontece no dia 3 de dezembro. São políticas públicas de visibilidade e igualdade da pessoa com deficiência. Igualdade para todos. Conquistas de direitos e lutas. Olha, que legal, né? Gente, olha, quem sabe daqui a algum tempo, né, a gente não tenha também nas escolas, né, o ensino da língua Libras, o né? coração chega enche, assim, né? Porque realmente... Imagina, até como matéria obrigatória, porque às vezes tem que impor para a coisa andar, né, Luciana? Não É tem jeito. verdade. Porque assim, como que a gente vai incluir se a gente não consegue se comunicar? Né? E aí eu não digo que a culpa é, né, nem da escola, né? Porque assim, eu acho que tem que haver uma política, definir isso como meta, né, Débora? Para que a gente possa alcançar, dar um passinho à frente, né? Aí é uma manifestação do poder público mesmo, né? A gente luta, bate na porta por isso, com certeza. A Libras, né? Porque que é língua? É uma língua completa, é uma língua com sua própria estrutura gramatical. E então a gente precisa... E ela é a nossa segunda língua oficial do Brasil. Então ela precisa estar no nosso currículo. Porque se o inglês está, que é uma língua estrangeira, que é uma língua estrangeira, porque a segunda língua oficial, para nós falarmos com os nossos iguais, não está no nosso currículo. Então, com certeza, se nós estaríamos preparando uma sociedade para o futuro, né? Incluindo já agora, para que lá na frente nós tenhamos uma Linhares, nós temos um país totalmente acessível. Principalmente para as crianças, eu vejo até o meu filho de 8 anos, já, ele consegue fazer lá alguns sinais que eu não compreendo, né? Elas amam, né? Mas é interessante como é uma matéria que acho que viria a contribuir muito, né? Para ambas as partes, né, Luciana? O importante a gente também tá informando a sociedade que o Conselho é municipal, mas ele também existe o Conselho Estadual e o Conselho Federal. Né? Então, o Conselho Municipal, ele leva as demandas, ele discute aqui na região, mas leva as demandas para o Estado e o Estado para o Federal. E aí o Federal, as deliberações, elas devem, né, se tornar leis. Olha aí, Débora, temos uma demanda aí já, hein? Temos, olha, nós estamos aqui fomentando. Sugestão, né? Isso, lá. Né? Aliás, tem as conferências anuais também. Que é a maior instância de participação. Que aí é onde se define, de fato, as metas ali, né? As sugestões, né? É o ato de conferir. A gente confere e delibera novas ações. E para nós, quanto é que está previsto? 2022 ou esse ano? Esse ano não tem mais, né? Só o ano que vem. O ano que vem. O ano que vem nós vamos organizar e nós vamos voltar aqui. Se quiser, para a gente... falar e depois ver o resultado também. Muitas leis surgem, né, a partir das conferências, isso ajuda bastante. A gente falou de acessibilidade, né, e a gente lembra aqui que a questão da acessibilidade para a pessoa com deficiência física, né, Débora, o deficiente visual, o deficiente físico de modo geral, encontra muitas barreiras. Isso não é exclusivo de Linhares, é no Brasil, no mundo inteiro, a gente tem essa dificuldade, né? Como é que tem sido essa luta nesse sentido? Questão de calçada adequada, enfim, ponto de ônibus... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre mapa tátil e a pessoa falou assim, poxa, mas eu quase não vejo pessoa cega, né? Qual a utilidade do mapa tátil? Mas você não vê porque não tem o mapa, né? Que, questão do ovo da galinha. Não tem o mapa. Não tem a rua não tem a calçada com o piso tátil. Não tem a rampa, né? Nós temos, inclusive, órgãos do próprio município, né, que não tem, que é a escada, como é que... precisa... E a acessibilidade é tão amplo que não é só para aquela pessoa que tem cadeira de roda, né, uma mãe com carrinho de bebê, um idoso, então ele precisa de ter acesso, um obeso, exatamente. Né? Então, a gente vai começar a ver essas pessoas, porque em Linhares, você chegou a falar sobre o censo aqui
a quantidade de 5 mil e poucas pessoas no CRAS, né, cadastradas, né? Mas no último censo de 2010, eram quase 10% da população linharense, que dariam cerca de 10 mil pessoas, né? E agora, com certeza, já está muito maior esse número. Conversando com a Marcela, que está ali junto com o Grupo V, são mais de 1.000 pessoas em Linhares com baixa visão ou cegas. Então, por que a gente não vê essas pessoas? Ou seja, pessoas que poderiam ter um pouco mais de autonomia, às vezes dependem de alguém por conta dos riscos, né? Que adianta entrar num ônibus que tem, que tem elevação, né, que ele pode ir para o centro da cidade, chegar lá e não conseguir dar continuidade à mobilidade, para largar ele num bairro que não vai conseguir. Tem que ser algo completo, né? Ou entrar numa loja, né? Aí vamos para a conscientização da iniciativa privada também, né? De entrar numa loja, gente. A pessoa não consegue, tem que reunir aquele monte de gente ali para carregar uma cadeira. Isso traz constrangimento para a pessoa com deficiência. É isso que traz. Não é a deficiência que ela carrega, não é aquela condição. Não é. É a falta de acessibilidade. Isso traz constrangimento, com certeza. Agora, é algo que a sociedade também pode contribuir, né, Luciano? Porque às vezes a gente espera muito do poder público, e devemos esperar e cobrar naturalmente, mas às vezes a gente coloca todas as fichas no poder público, né? E aí o que é importante a gente lembrar, que é aquilo que você falou, a pessoa pode nascer com a deficiência ou ela pode adquirir. E a gente precisa estar atento. E eu falo porque eu passei por isso. Meu pai, ele ficou cadeirante, e aí como que leva para tomar banho se a porta, né, não passa a cadeira? Estreita, como que faz que ele mora no segundo andar, né? E aí a gente passou muitos anos subindo e descendo. Nossa, eu lembro ele descendo de escada, que ele sentava e ia descendo ele mesmo, degrau por degrau. Nossa. Então, assim, a gente tem que pensar também, né, que essa situação não acontece só na casa do outro, pode acontecer na nossa casa e a gente tem que... Então, na hora de construir, na hora de você construir a sua calçada, né, pensar... Já pensar no outro, já né? pensar. Aliás, a gente está falando aqui, e vários assuntos me passam pela cabeça, tem resistência em Linhares, inclusive, já vi relatos de pessoas que moram em bairros ou comerciantes de uma ciclofaixa, por exemplo, onde a bicicleta poderia passar. Eu não quero porque atrapalha a frente da minha casa ou do meu comércio, né? Então veja a dificuldade que a gente tem de romper esses obstáculos, né, Débora? Com certeza. Já no carro com uma colega mesmo, ela falou, poxa vida, tiraram aqui, né? Como é que eu vou fazer agora para estacionar? Não tem lugar mais. Então, assim, e hoje tem lugares que foram retiradas as ciclofaixas, que a gente passa no horário de pico, por exemplo, que tá lá o pessoal de bicicleta e a gente não consegue, né, não consegue estacionar, é uma confusão. Imagina para pessoa com deficiência ali no meio daquele ambiente. E aí não tem jeito, tem que entrar a força da lei mesmo, ali, porque assim, se for pedir a opinião de todo mundo vai ter uma opinião diferente. Então vamos lá, vamos aplicar a lei aqui, o direito de cada um, e aí não se discute mais, né? É a alternativa. É verdade. Gente, vamos para mais um rápido intervalo, nosso bate-papo das 6, falando sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o trabalho do Conselho aqui Municipal de Linhares, né, assim como os demais conselhos que juntos ajudam a elaborar, discutir as políticas públicas para melhoria, para inserção, para a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com o nosso bate-papo das 6, nosso último bloco, falando sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Na próxima sexta-feira, esse café da manhã, né, onde eles vão poder conversar um pouco mais. Na próxima sexta, a partir das 8 horas, no CRAS de Interlagos. Tivemos os convites aí, inclusive na língua brasileira de sinais, né? Ô, Débora, os pais das crianças, principalmente com deficiência, né, também podem encontrar apoio do conselho? Como é que eles podem interagir, estar lá com vocês? Os pais? Os pais dessas pessoas. Como eu falei, as reuniões elas são abertas, né, são públicas, e não só os pais eles estão ali como usuários, né, junto com as crianças. Eu estou dizendo que no caso das crianças, né, que às vezes não tem autonomia, não podem ir sozinhos, os pais naturalmente podem estar juntos, né, com as crianças, nas reuniões, nas deliberações. Sim, você fala para eles participarem dos encontros, isso. Isso, então, são abertos, eles podem participar dos encontros, como eu falei, toda terça-feira, no CRAS do Interlagos, de 8 às 9 horas, e é muito bem-vinda essa contribuição,
porque eles estão ali no dia a dia, sentindo as dificuldades, e aí eles vão trazer para a gente, como a Luciana falou, questões vão ser transformadas em demandas coletivas, porque o papel do conselho é atuar na coletividade, né, em políticas públicas, fiscalizar, né, fiscalizar, assim, acompanhar, né, o processo de implementação de políticas públicas para verificar justamente se está adequado ou não às normas, por exemplo, da ABNT e tudo mais, para poder... Agora é importante, Cláudio, quando a gente fala dos pais, a gente sempre diz isso nos CRAS, que a gente precisa dar uma atenção, cuidar de quem cuida. Né? Porque esses pais, na maioria das vezes, eles estão cansados, eles estão estressados, eles estão esgotados, né? E aí o CRAS, ele tem essa atenção especial. De dar esse suporte, né? De inseri-lo nos serviços de convivência, de fazer a escuta, né? É muito importante, né, esse acolhimento aos pais, ao cuidador, que nem sempre é o pai, né? É o cuidador. A gente está citando aqui, mas é o cuidador. É o cuidador. Nós temos os casos, por exemplo, das pessoas com autismo, né? Que a gente disse aqui, que requer uma atenção maior. Isso, inclusive a associação é de pais de autistas, né? Que a gente fala de pai atípico. E aí a Luciana pontuou algo que realmente a assistência social ela tem a capacidade de assistir os pais em todos os outros aspectos, né? O nosso papel ali enquanto conselho vai ser de ouvir e tentar contribuir para a implementação dessas políticas públicas. A assistência ela vai fazer esse acolhimento, né? Porque são várias vertentes ali que o pai da pessoa com deficiência enfrenta, além de lutar todos os dias para que a criança seja inserida, né? Para que ele também consiga uma rede de apoio. Bacana. Existe um serviço, e aí eu vou dar a dica, né? Deixar a dica para o conselho. Existe um serviço tipificado na assistência que poucos municípios executam, que é o serviço de atendimento à pessoa com deficiência em domicílio. É quando a pessoa com deficiência não consegue mesmo sair da sua residência para participar de alguma atividade, então a equipe vai até a sua residência. Né? Eu digo que no Brasil, né, e olha que eu já rodei esse Brasil todo, poucos municípios executam, porque assim, é muita demanda e os técnicos não conseguem. Não dão conta, né? O Cantarolar, ele começou com essa proposta, né, de junto com a equipe técnica dos CRAS estarem indo, né, no domicílio, porque a proposta inicial do Cantarolar era essa, depois veio a pandemia e a gente... Mas era justamente ir no domicílio da pessoa com deficiência e do idoso que não conseguia participar das atividades, né, dos CRAS. Ou seja, se não pode ir até o serviço vai até a pessoa. Até porque essas pessoas acabam se isolando junto. Estão se isolando junto porque, né, precisa ficar ali em tempo integral, às vezes, para dar E só quem tem, né, alguém na família nessa circunstância, né, sabe a dificuldade que é, né? É como disse a Luciana, cuidar de quem cuida, porque às vezes, né, a pessoa já tem uma sobrecarga ali, né, de acompanhamento dessa... porque a pessoa com deficiência tem os graus, né, e tem o grau que realmente a dependência é total, praticamente. Total, e aí é muito difícil para a pessoa realmente, até para o cuidador sair de casa. Nessa composição do conselho, há membros da secretaria? Como é que também? Isso, da Secretaria de Assistência, da Secretaria de Educação, de Saúde e da Secretaria de Obras. É um equilíbrio bacana, né? Uma harmonia boa, né? É uma harmonia muito boa, porque tem a paridade ali, né? Principalmente, não só a representação do governo, tem a representação da sociedade civil organizada. Também. Então, e o objetivo é único, poder público e sociedade civil, é construir uma cidade melhor. Para garantir justamente esse diálogo, né? Fortalecer equilibrado, e equilibrar. Né? E que as políticas sejam realmente abrangentes, né? Porque às vezes se a norma vem só de cima, não, a sugestão vai de baixo, vira norma depois e ela segue para todo mundo, né? Isso é importantíssimo. Estamos já chegando ao final do nosso programa, então quero agradecer a presença das duas aqui, da Débora Pinheiro, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Convidar, né, Débora, terça-feira que vem, dia... Estão todos muito convidados, estão convocados para esse evento. Vai ser um painel ali, onde todas as instituições que atuam nos direitos da pessoa com deficiência... Isso na sexta-feira. Na sexta-feira, às 8 horas. Elas vão expor ali a sua história, suas necessidades, vão fazer a gente pensar muito. Conscientização ali vai ser o nosso foco. Bacana. Sexta-feira, a partir das 8 da manhã, no CRAS Interlagos. Isso. Tá joia.
Obrigado pela presença. Luciana, obrigado mais uma vez por vir conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estarmos falando da assistência social. Eu digo assim que a gente está vivendo um mundo histórico, né? O momento histórico, porque se falava muito em educação e saúde, tem que falar que é importante, mas pouco se falava da assistência social. E que bacana esse espaço que está sendo nos dado, assistência social, tomando aí o conhecimento e o reconhecimento, né, de uma política tão importante. Aliás, a assistência social que tem sido muito demandada nesses últimos 2 anos e vai ser muito mais ainda, porque é para a gente recuperar os efeitos colaterais, né? Da pandemia, né? Isso aí. A questão econômica, as pessoas estão muito ainda impactadas, né? Vamos ter um trabalho muito longo pela frente. Obrigado às duas pela presença mais uma vez. Muito obrigada. Gente, o nosso bate-papo está terminando, viu? Agradeço a você que também nos acompanhou pela Rádio Viva, na transmissão simultânea. Obrigado. Tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã. Às 18 horas tem um programa inédito dos médicos, né? Toda quarta-feira, Medicina e Saúde. E domingo à tarde, para quem nos acompanha aí no conforto do seu lar, acompanhando a reprise dos programas veiculados ao longo da semana. Obrigado pela companhia. Rede Sim de Televisão, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.